Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. Poderia o total isolamento levar os piores tipos de criminosos a encontrarem a Deus e a se arrependerem? Bom, foi a essa absurda conclusão que chegaram os Quaker após uma reunião na casa de Benjamin Franklin, na Filadélfia. E então foi construída a penitenciária de Eastern State em 1829. Projetada para ser uma prisão modelo, foi a construção mais cara da época. Contavam com encanamento, aquecimento e esgoto, e eram coisas que na época não existiam nem mesmo na Casa Branca. Possuía 7 blocos de celas e era considerada tão perfeita que mais cerca de 300 prisões ao redor do mundo copiaram seu modelo. E foi a primeira carceragem no mundo a usar o regime da solitária, pois tinha a intenção de fazer com que o isolamento fizesse com que os criminosos voltassem os olhos para Deus, ao arrependimento e às orações. Foi a primeira penitenciária do mundo. Para essa prisão de segurança máxima eram enviados assassinos e estupradores, e alguns deles já com conhecido histórico de doença mental grave. Eastern State chegou a ter 75 mil prisioneiros em toda a sua história. Todos os presos eram mantidos em regime de solitário, sempre isolados e impedidos de qualquer contato com outros presos. Até mesmo quando precisavam sair da cela para comer ou tomar banho de sol, eram obrigados a usar máscaras que cobriam toda a cabeça. Eles também faziam os trabalhos manuais, mas dentro de suas celas, e também não tinham contato com os guardas, a não ser por um pequeno buraco por onde eram entregues as refeições. Eles não recebiam nem cartas e nem visitas da família. Eles não podiam sequer ler livros, e somente a Bíblia era sua única posse. As celas tinham 2 portas. Uma tradicional com grades reforçadas e a segunda porta de madeira pesada para evitar qualquer tipo de visão ou contato exterior. E o capuz também era usado para levar os presos até a penitenciária, para que eles não tivessem conhecimento do caminho até lá e de como era a prisão. E isso funcionou, porque das mais de 100 tentativas de fuga, apenas uma foi bem sucedida. Haviam 2 presos bastante famosos em Eastern State. Um deles foi o assaltante de banco da década de 20, Bill Sutton, que inclusive tentou escapar por um túnel cavado pelos presos, com cerca de 30 metros de comprimento e 4,5 de profundidade, que terminava do lado de fora dos muros altos. Mas ele foi recapturado assim que colocou a cabeça para fora, e isso levou ao corredor da morte. Ele foi morto na cadeira elétrica. E o outro prisioneiro foi nada menos que Al Capone. Capone foi condenado a 8 meses de prisão por porte ilegal de armas. Sua cela era maior do que as dos demais. Ele também tinha mais direitos, como o mobiliário fino, um gramofone e todas as coisas que ele gostava. Claro, por meio de propina. Mas isso não era garantia de paz. Conta-se que os carcereiros ouviam Capone gritar apavorado, porque dizia ser assombrado pelo fantasma de Jimmy Clark, uma de suas vítimas no conhecido Massacre do Dia dos Namorados. O Massacre do Dia dos Namorados, ou Massacre de São Valentim, aconteceu em 14 de fevereiro de 1929. Pistoleiros a mando de Al Capone abriram fogo contra 7 membros da gangue de George Bugs Moran, em Chicago. Então, Jimmy Clark passou a assombrar e atormentar Al Capone. Os guardas o ouviam gritar: "Deixe-me em paz!" Todas as noites, diziam que o perigoso Al Capone
Gritava feito uma garotinha. 2 oficiais morreram nas mãos dos presos. Um deles, nos anos 30, foi morto por Joseph, o traidor, que estava certo de que havia uma conspiração dos guardas para envenená-lo. Ele então desmontou uma das máquinas que costurava, que era usada pelos próprios presos para ocupar o tempo ocioso. Com uma das peças, ele golpeou o oficial até a morte. Um homem que já tinha problemas com violência é deixado confinado, não poderia resultar em outra coisa além de paranoia e esquizofrenia. Um outro oficial morreu pelas mãos de um prisioneiro de nome Taylor. Assim que acabou de destrancar a porta, Taylor veio correndo de encontro a ele e o golpeou na cabeça várias vezes. E depois simplesmente voltou para a cela e adormeceu. Ele disse aos guardas que se lembrava apenas de ter dado o primeiro golpe, e depois tudo escureceu. Nas celas foram feitas clarabóias para que a luz do sol pudesse entrar. Mas eles colocaram na cabeça dos presos que a luz que entrava por lá era a luz de Deus, espiando todos os seus pensamentos e ações, e que de lá viria o perdão. Mas a insanidade sempre chegava bem mais rápido do que Deus. Quando a prisão foi desativada, foi aberta a visitação, transformando-se em um museu. Nos anos 90, um serralheiro consertava o cadeado do bloco onde ficava a cela de Taylor para que os visitantes pudessem entrar. Aquilo já estava emperrado há 140 anos, e o que ele relatou foi a visão mais apavorante da sua vida. Uma nuvem preta começou a se formar dentro da cela e em poucos minutos todo o bloco estava tomado por almas enfurecidas e violentas. No piso superior, muitos gritos, gemidos e barulhos nas celas são ouvidos como se alguém batesse nas grades. É o lugar onde muitos guardas morreram. Eles foram empurrados pelos presos por um corredor, por uma passagem aberta até o piso de baixo. Os presos conseguiam colocar os braços para fora da grade e empurravam os guardas que faziam as rondas. Nenhum deles escapou. A Eastern State era, na época, a única prisão com seu próprio hospital e que era considerado de última geração. Muitos médicos de outros lugares dos Estados Unidos iam até lá para fazer cirurgias por causa dos seus equipamentos e também, é claro, para treinar as suas técnicas nos presos. A época era de muitas doenças e epidemias que se espalhavam rapidamente, e com isso muitos presos acabaram morrendo. Outros morreram de câncer sem nenhum tratamento adequado. O livro de registros do hospital é guardado com muito cuidado no Museu da Penitenciária e data de 1830. Contém milhares de nomes com a causa de suas mortes em frases detalhadas. A maioria dessas mortes foi por suicídio ou por enforcamento, mas também alguns se mataram cortando a própria garganta. E o que mais chamou a atenção foi um homem cujo registro dizia que a causa da sua morte foi masturbação. É claro que ele não morreu por se masturbar, mas na época os religiosos acreditavam que o excesso de masturbação acumulava doenças ao longo da vida. Um castigo de Deus. Os crimes iam aumentando à medida que os anos passavam e já não era mais possível manter o sistema de isolamento. A prisão já estava com 180 prisioneiros. As autoridades então acharam por bem mudar o regime e em 1913 mudaram o tratamento do isolamento para tortura. Uma das maneiras de castigo era acorrentar os presos às paredes do lado de fora durante o inverno, que na Filadélfia é muito rigoroso. Eles passavam toda a noite assim, e os guardas ainda derramavam em seus corpos água gelada. Antes do sol nascer, eles tinham uma fina camada de gelo cobrindo o corpo. O isolamento já não existia mais.
mas o silêncio ainda era exigido. E para aqueles que não cumprissem as ordens e falassem, era providenciada a mordaça de ferro, que era colocada na língua e ligada a correntes nas mãos que ficavam presas para trás. E qualquer movimento ou tentativa de falar arrancaria a língua do preso. Existia também o chamado The Hole, um buraco bem fundo e escuro, onde os indisciplinados eram jogados totalmente às escuras por meses e apenas viam os guardas quando eram alimentados. A comida era jogada para eles. Mas talvez o pior castigo fosse a cadeira da loucura, onde eles eram amarrados com correias, com tanta força que fazia com que a circulação sanguínea parasse lentamente. Eles também eram deixados sem comida e sem água. E todos eles saíam de lá completamente loucos. Quando as portas de Eastern State se fecharam em definitivo, a prisão ficou vazia, mas nunca inativa. Muitos são os relatos de guias de turismo, funcionários do museu e também dos visitantes sobre aparições, orbes, vozes e passos. Alguns investigadores paranormais estiveram no lugar. 2 deles desmaiaram devido à energia devastadora da prisão. E uma delas disse que aquele foi o lugar mais maligno em que ela já havia estado. Um guarda-fantasma já foi visto várias vezes à noite na torre de vigilância empunhando a sua arma e atento também à movimentação dos vivos. A cela 12 é uma das mais apavorantes. Nela é possível ouvir gargalhadas aterrorizantes acompanhadas de uma forte sensação de mal-estar e de muito frio. Esse frio também arrebata as pessoas nos corredores, onde são ouvidos passos, lamentos e gritos. Sombras negras assustadoras atravessam os corredores. Alguns visitantes escutaram vozes vindas das celas, como se os prisioneiros estivessem reclamando de fome. Por algum motivo, eles também sentiram uma fome inexplicável, que acabou assim que saíram da prisão. No bloco 12, as atividades são intensas e constantes. São ouvidos passos, como se alguém com pesadas botas se arrastasse. Ele também geme muito, como se tivesse sido ferido. Nas duchas, várias pessoas foram atacadas. Enquanto a penitenciária estava em funcionamento, aconteciam lá muitas brigas, acertos de contas e mortes. Um guia turístico estava levando um grupo que caminhava pelos corredores para conhecer os blocos de celas, quando disse ter sentido que alguém caminhava insistentemente atrás dele. Como pensou ser alguém do grupo, não se importou por um tempo, até olhar para trás e ver que se tratava de um vulto escuro que entrou na porta para o bloco 14. E no meio do corredor, ele desapareceu. O bloco 14 é o corredor da morte. E lá as pessoas também são atacadas com violência. Outro investigador foi segurado pela nuca por mãos invisíveis que o empurraram para fora da cela. E ele ouviu uma voz assustadora no seu ouvido: fora daqui. Outro teve a cabeça empurrada contra a parte de cima da cela. Segundo dizem, é o fantasma de Elmo Smith, que morreu na cadeira elétrica e ele não gosta de pessoas estranhas na sua área. A cela de Al Capone também é muito visitada e continua decorada exatamente quando ele esteve por lá. E os gritos de medo e gargalhadas ameaçadoras ainda são ouvidos durante toda a noite. De boas intenções, o inferno está cheio. Eastern State é a prova disso, porque com a intenção de fazer um sistema prisional de recuperação perfeito, conseguiram, na verdade, criar uma perfeita fábrica de loucos. E que hoje, felizmente, se transformou em uma fábrica de fantasmas. Semana que vem, eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos.
Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.